Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre as disposições gerais da tutela de urgência. Entendido que a tutela de urgência é aquela proteção jurisdicional que o Estado dá para situações de emergência, ou seja, quando não há como se aguardar o tempo normal do processo e há necessidade de se acautelar uma determinada situação, ou então já de permitir a satisfação imediata do direito, sempre que, como dito, houver um fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou seja, o perigo da demora, tá? As nossas disposições gerais que nós vamos ver hoje são a questão do requerimento da parte, a fundamentação, a interinalidade, o momento da sua concessão e a questão da competência, certo? Começando com relação ao requerimento da parte. Bom, no Código de 73 havia uma disposição expressa na parte que tratava do processo cautelar, que excepcionalmente o juiz poderia conceder medidas cautelares de ofício, tá? Enquanto que quando tratava da tutela antecipada, o CPC, no artigo 273, dizia claramente que a requerimento da parte seria concedida a antecipação da tutela. Começou-se então uma discussão se seria possível a concessão da tutela antecipada de ofício. Tá? Havia autores que diziam que poderia, outros que não seria possível. Agora, com o CPC, aquela disposição a respeito das tutelas cautelares não existe mais. E com isso, a doutrina afirma, né, a maior parte da doutrina, que não é possível mais se deferir medidas nem antecipadas, satisfativas, nem as cautelares de ofício, certo? Então, deve haver o requerimento da parte, sempre. Com relação à fundamentação da decisão, veja, é algo que na verdade nem precisaria estar no CPC, mas está. Por que nem precisaria? Porque a fundamentação de toda e qualquer decisão pelo juiz é um dever constitucional, certo? Porém, o nosso CPC, ele ainda determina que toda vez que o juiz deferir ou indeferir uma tutela de urgência, ele deve fundamentar os motivos das suas decisões, certo? Então, na decisão que conceder a tutela de urgência, na decisão que modificar também eventualmente, né, ou que revogar, e na decisão que indeferir, o juiz deve expor claramente os motivos pelos quais está fazendo daquela maneira. A gente precisa fazer a relação disso com o artigo 489 do CPC, que estabelece que não se considera fundamentadas as decisões, por exemplo, quando usar um argumento que poderia servir para toda outra qualquer decisão. Então, considerando que numa tutela de urgência, o juiz deve fundamentar a sua decisão na urgência, ou seja, naqueles requisitos que a gente já falou, que eu deixei disponíveis para vocês em um texto, que seriam quais? Os chamados fumus boni iuris e periculum in mora, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo da demora. Então, obviamente, não está fundamentada uma decisão se o juiz simplesmente disser assim, entendo presentes o perigo da demora, por exemplo, ou entendo que estão presentes ou me convenço da probabilidade do direito. É lógico que isso não é o suficiente. Por quê? Porque ele poderia usar esse argumento genérico para toda e qualquer situação. Então, como fundamentação, veja-se, tanto para deferir quanto para indeferir ou modificar, o juiz deve fazer a correlação fática entre onde é que está se percebendo aquele perigo da demora, em que circunstância objetiva, ou por que ele chegou àquele convencimento, né, da probabilidade do direito. A gente tem que lembrar que a gente está falando em uma cognição sumária, né? Cognição sumária, portanto, aquela cognição não aprofundada. O juiz está formando o convencimento dele com base em uma aparência, na verdade, né? As afirmativas pesam mais do que as negativas. E, portanto, se isso ocorre, não faz sentido ele pura e simplesmente falar em probabilidade do direito. Ele tem que demonstrar o porquê ele se convenceu ou porquê ele não se convenceu, certo? Parece meio óbvio, mas o legislador quis dar ênfase a isso. Uma outra disposição geral que a gente precisa falar é sobre a questão da interinalidade. Eu acho que já ficou claro para vocês que no sistema do CPC de 73, as
tutelas de urgência eram tratadas de maneira esparsa. Primeiro tinha o processo cautelar, depois veio a tutela antecipada. O processo cautelar era um meio adequado até um certo momento para se postular tutela cautelar. Então, o que acontecia? Com relação à tutela de urgência cautelar, não havia essa interinalidade aqui, era uma externalidade. Por quê? Se num determinado processo, por exemplo, estava se discutindo uma ação de indenização, certo? E o autor tomasse conhecimento que o réu estava promovendo artifícios fraudulentos para não ter bens depois, para não saldar a futura execução. Se o autor quisesse uma medida cautelar de arresto, por exemplo, ele teria que propor uma nova ação, ou seja, ela era externa àquele processo onde se discutiu o quê? O mérito. Então, quando a gente fala assim, externalidade no sistema antigo, é assim, existia um processo em que se discutia a tutela de mérito definitiva e final, e outro processo para se discutir e se conceder a tutela provisória, né, e também antecipada, certo? Mas isso só existia quando ela era a tutela de urgência cautelar. A tutela de urgência antecipada, que tinha cunho satisfativo, ela era postulada dentro do próprio processo, ou seja, ela já era interna ao processo. Não havia necessidade de haver dois processos, ou seja, um processo para discutir a tutela definitiva e satisfativa e outro para decidir a tutela antecipada, porque ela também tinha cunho satisfativo. Como acho que ficou claro no texto que eu enviei para vocês, a tutela cautelar passou a ser pedida num determinado momento histórico dentro do próprio processo, ou seja, as partes começaram a tornar o processo cautelar em desuso. O nosso legislador atual, do CPC de 2015, ele extinguiu o processo cautelar, mas é claro que ainda existe a tutela cautelar e a tutela antecipada de cunho satisfativo. Só que para ambas agora, o tratamento dado qual? A interinalidade, no sentido que, se for necessária a postulação de uma tutela cautelar ou antecipada, ela será no mesmo processo em que será buscada a tutela final, definitiva e satisfativa, certo? Só que, apesar de ela ser interna ao processo, ela pode ser antecedente, ou seja, eu vou usar o mesmo exemplo da indenização, certo? Se a parte pretender receber a indenização, mas ela ainda não propôs ação, mas ela já sabe que o réu está promovendo aqueles artifícios fraudulentos, ela tem a possibilidade de formular uma petição inicial, formulando apenas o pedido de bloqueio dos bens daquele réu. E ela vai ter um prazo, que é de 30 dias, para depois formular o pedido indenizatório. Mas esse prazo de 30 dias é uma petição que ela vai fazer dentro dos próprios autos, certo? Não vai fazer um processo para tutela cautelar e depois um outro processo para tutela satisfativa lá da indenização. A mesma coisa acontece quando ela quer uma tutela antecipada. Quando ela quer uma tutela antecipada, ela pode pedir tudo já na petição inicial, ela pode pedir a indenização, por exemplo, e a indenização antecipada no curso do processo, ou ela pode pedir primeiro essa tutela antecipada e depois ela formular o pedido final e já com todas as suas argumentações. Por isso que a gente costuma dizer que ela é interna, mas ela pode ser incidental ou antecedente, tanto a antecipada quanto a cautelar. Quando que ela é antecedente? Quando o pedido urgente vem ao processo antes de existir um processo, né, um pedido em que se postula a tutela final e definitiva de mérito, tá? Então a gente fala que essa é a tutela antecedente. Já ela é incidental quando? Quando numa petição inicial você já postula tanto a tutela final quanto a tutela antecipada, tanto a tutela de mérito quanto a tutela cautelar, ou então quando no curso do processo se protocola uma petição pedindo isso, a tutela antecipada ou a tutela cautelar.
Só que isso vai ser objeto de uma outra aula bem específica. A gente só está querendo dizer aqui que uma disposição geral, uma característica agora dessa tutela é a interinalidade, para a gente deixar bem claro que não existe mais processo separado ou um processo exclusivo para se obter uma tutela de urgência. O nosso sistema não prevê mais isso, o que é bom e econômico processualmente falando. Certo? Qual é o momento da concessão dessa tutela antecipada? Bom, acabamos de falar isso, né? Ela pode ser antecedente ou ela pode ser incidental, tá? Sempre dentro, é um processo só para obter tanto a tutela final quanto a antecipada, tanto a tutela definitiva quanto a provisória. Mas eu posso pedir isso de forma antecedente, ou seja, eu peço primeiro o arresto, depois é que eu formulo meu pedido de indenização. Eu peço primeiro a tutela antecipada e depois eu complemento com as argumentações, e aí sim é que eu formulo meu pedido final e definitivo. Ou então, eu posso formular tudo já na petição inicial, tá? Daí já se pede tudo de uma vez. Às vezes, a urgência ocorre quando o processo já está correndo. Então, a pessoa protocola uma petição formulando só o seu pedido de urgência, não importa se ele é cautelar ou é satisfativo, certo? A qualquer momento a parte pode pedir. E nós falamos em sala de aula que pode ser inclusive na sentença, no recurso, ok? Com relação à competência, veja, como a gente está falando de um processo só e considerando que agora é possível a tutela ser antecedente, logicamente ela vai ser buscada, se for antecedente, para o mesmo juiz que vai cuidar ou vai deferir ou indeferir ou analisar a tutela final, né, a tutela definitiva, certo? A tutela satisfativa. Ou seja, se a parte quer buscar lá o bloqueio de bens de um devedor e essa dívida é uma dívida uma execução fiscal, tá? Execução fiscal proposta pela Fazenda Pública. Onde ela vai pedir o bloqueio? Na vara da Fazenda Pública. Se essa dívida é uma dívida trabalhista, por exemplo, o credor vai buscar o bloqueio, o arresto de bens, na Justiça do Trabalho, porque ele é competente. Se essa antecipação da tutela, por exemplo, é uma antecipação de alimentos, e esses alimentos dizem respeito a uma relação, né, entre pai e filho, por exemplo, ascendente e descendente, ele vai buscar onde? Vai buscar na vara de família. E a mesma coisa poderia ser um bloqueio de bens, um sequestro de bens decorrente de um inventário. Também, vara de família e sucessões. Então, a competência para apreciar o pedido de tutela de urgência é do juiz que vai analisar o pedido final e definitivo e satisfativo. Certo? Tem mais uma questão, pessoal, que é bem interessante. Com relação à competência, sempre vem aquela análise que nós temos que lembrar, que é uma matéria que já ficou lá bem para trás, com relação à eventual incompetência do juiz. O que vocês precisam lembrar é que se eventualmente, tá, o juiz der uma tutela de urgência e posteriormente ele for declarado incompetente ou ele se declare incompetente absolutamente, isso não faz com que de imediato ou automaticamente aquela decisão que ele deu a respeito da tutela de urgência se considere sem efeito. Isso por quê? Vamos pensar que o juiz concedeu uma tutela de urgência, certo? E mais tarde foi declarada incompetência absoluta dele. Se a gente entendesse que de plano essa decisão se torna sem efeito, como ficaria aquela pessoa que recebeu a tutela? Ela ficaria completamente a descoberto. Por quê? Porque ela não poderia recorrer para aquele juiz, afinal de contas ele não tem mais competência, e o juiz competente, para quem os autos serão remetidos, ele sequer sabe ainda da existência daquele processo. Então, por isso é que o CPC fala que quem vai verificar, via de regra, a manutenção ou não dessa decisão é o juiz competente, ou seja, se um juiz defere uma tutela de urgência e depois ele é, melhor dizendo, declarado incompetente, o juiz vai ter que determinar a remessa dos autos para o juiz competente, certo?
Esse juiz competente, quando receber o processo, é que vai verificar então se essa decisão pode ser mantida ou revogada. Mas até então, via de regra, ela permanece com os seus efeitos, ok? Bom, nós vamos continuar falando em outro momento sobre mais algumas questões das tutelas de urgência, como a efetividade, a caução, etc, tá? Prazo de eficácia, mas por hoje é só. E eu aguardo vocês no próximo